Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso de Excel da Área Intelligence. Nessa aula eu vou mostrar 5 complicações, uma fórmula do Excel que eu boto como uma das mais importantes e tem muita gente com dificuldade e é bem simples. Vou explicar passo a passo para você aprender de vez e começar a usar essa fórmula que é muito importante no Excel. Aqui temos minhas 4 colunas aqui que eu montei de funcionários, data, código e venda. E dentro da célula I4, coluna I, linha 4, é onde eu coloco um dos funcionários que estão na coluna. E o intuito, tá? É quando toda vez eu trocar o nome do funcionário, o Excel automaticamente na minha célula do lado, J4, aparecer o valor da venda referente ao funcionário que fez a venda. Então vamos supor que eu vou botar aqui, ó, o nome aqui que está na minha tabela, tá? É João. Ele automaticamente o Excel entende, procura o João aqui na minha tabela e vê o valor da venda dele. Tá? Você pode escrever também, por exemplo, Pablo, dou Enter e já aparece também as vendas dele. Então, o Excel vai fazer uma busca pelo nome que eu escolhi, né? A partir disso, me retorna o valor da venda. E quando eu trocar o nome do funcionário, ele vai pegar o novo nome e atualizar o valor da venda. Eu irei apagar essa fórmula aqui, dentro do J, da coluna J, tá? Só para mostrar para vocês, tá? Vou dar F2 aqui para mostrar a fórmula para vocês. Vou apagar aqui, tá? Fazer passo a passo com vocês. Então, eu vou chamar a fórmula que é chamada de PROC-V. Como chamamos, né? Para chamarmos a fórmula, já vimos que coloca o igual na frente. Escreve PROC, já vai aparecer, ó. PROC-V, dá um tab, vai completar. E o PROC-V, né? PROC-V significa procurar no Excel alguma informação na vertical. A procura sempre vai ser na vertical, tá? Aqui na fórmula ele vai perguntar qual o valor que está sendo procurado, ó. Valor procurado. Nesse caso, eu estou procurando o nome do funcionário. E uma vez encontrado, quero que o Excel me retorne o valor da venda referente ao nome encontrado. Então, eu vou selecionar aqui, ó, nome Pablo, tá? Vou dar um ponto e vírgula para separar. E ele vai procurar em L e, e anda de cima para baixo fazendo a análise. E no momento que ele encontrar esse valor, ele vai para a direita encontrar o valor referente ao que ele encontrou. Nesse exemplo, seria aqui o valor da venda, né? Que seria a coluna D. Mas poderia ser outra informação, tá bom? A outra regra aqui é a fórmula matriz-tabela. O que seria a matriz-tabela? A gente vai fazer a seleção da nossa tabela toda, selecionamos da primeira coluna até a última. Assim o Excel entende que ele vai começar a procura da primeira coluna, que qual seria essa primeira coluna? Coluna A, tá bom? Essa coluna de funcionários. E por que vamos de A até a coluna D? Pois o valor contido na coluna D são as respostas que eu quero buscar. Então, por isso selecionamos da coluna A até a coluna D. Então aqui eu botei PROC-V, chamei a função, a fórmula. Aí aqui é o valor procurado. O que eu quero procurar? O nome, tá? Selecionamos aqui o Pablo. Tá o nome Pablo. Cliquei. Tem um ponto e vírgula para separar. Agora a gente vai selecionar da coluna A, tá bom? Arrasta tudo para baixo até o final da coluna e puxa para a direita até a coluna D. Vocês viram que foi da A3, da coluna A3 até D20, até a última linha da tabela aqui. Dá um ponto e vírgula para separar de novo. O outro passo é o número índice de coluna. Eu vou informar para o Excel a coluna que eu quero buscar essa informação. No caso, é minha quarta coluna, que seria a coluna de venda. Então, por exemplo, se eu não tivesse essa regra aqui da fórmula, ele ia pegar o nome que eu escolhi e não ia saber a coluna para pegar a informação que eu quero buscar. Então, por exemplo, ele ia procurar Pablo, tá? Ia descer e achar o Pablo. E ele não ia saber qual coluna ele quer a outra informação. Por exemplo,
A5, B5, então ele ia ficar perdido e ia deixar Pablo só. E eu quero o valor da venda também. Então é o Excel me perguntando qual seria a coluna, né, que eu desejo selecionar para pegar esse dado. Então aqui a gente vai selecionar 4, né, botar 4, porque a coluna venda é a quarta coluna da tabela. Ó, 1, 2, 3, 4. Então a gente bota 4 aqui, dá o ponto e vírgula. E o quarto passo é bem simples. Temos duas opções, que é verdadeiro e falso. A primeira é uma correspondência aproximada, ou seja, se caso ele não achar o valor, ele me dá uma aproximação, tá? Ele vai me dar uma aproximação. Por exemplo, eu não consigo achar o valor, o Excel vai me dar uma resposta aproximada. E a outra é o falso, que seria a correspondência exata, ou seja, o dado que eu pedi para ele vai achar. Então, 99% dos casos usamos essa opção, tá, gente? Vou setinha para baixo, falso, clico Tab, ou com o mouse aqui, seleciono. Então aqui a gente vai descer com a setinha, falso, correspondência exata, a gente dá um Tab. Tecla Tab para completar, Tab, falso, e fecha parênteses e dá um Enter. E vocês vão ver que aparece a venda do Pablo, né, que a gente selecionou. E aqui, por exemplo, a gente quer a Cláudia, o valor das vendas da Cláudia. Vai aparecer a Cláudia ali e as vendas de 2.500. Vocês devem estar se perguntando que apareceu aqui, ó, uma validação de dados. Eu botei uma validação de dados, tá? Para também ficar mais fácil aqui a visualização de todos os nomes da tabela. Por exemplo, posso descer aqui, botar o One, 5.000 vendas. Então, eu já mostrei para vocês uma outra aula, a ferramenta de validação de dados, tá? Mas aqui foi um pouco diferente que eu fiz aqui. Eu peguei a validação de dados e botei todos os nomes da tabela de uma vez só. Vou mostrar aqui para vocês agora. A gente vai entrar na guia dados para botar a ferramenta de validação de dados. A gente vem aqui na setinha, validação de dados. E aqui já tem um exemplo do que eu fiz. Eu vou apagar, limpar aqui tudo, dar um OK e vai sumir. Eu vou clicar novamente nessa célula, tá, do nome do funcionário que eu quero. Venho aqui na guia dados, entro aqui de novo em validação de dados. Aqui a gente em configurações, a gente vai botar a lista, como eu falei para vocês, até nos primeiros vídeos aqui do nosso curso, que na maioria das vezes a gente vai selecionar essa lista aqui. E aqui, ao invés a gente clica aqui dentro da fonte, ao invés de eu botar, por exemplo, Daniel, e ir escrevendo, tá, todos os nomes da tabela, por exemplo, vamos supor que é uma tabela muito grande, com vários nomes, vários funcionários. Eu não ia ficar escrevendo de um por um, né, gente? Então, a gente apaga aqui de uma maneira mais sábia, mais prática até também. Seleciono todos os funcionários aqui, ó. De Daniel, da coluna A, linha 4, até a linha 20. Vocês viram que, ó, selecionou todas as linhas aqui, ó. E vai estar todos os nomes. Aqui, se vocês quiserem botar alerta de erro, para, por exemplo, como eu já até expliquei em outra aula também, que aqui seria a mensagem de erro caso eu colocasse outro nome, que não estaria nessa tabela. Vocês podem colocar aqui, mas vai por vocês mesmo, o que vocês preferirem. Aqui eu vou botar só mesmo como exemplo, tá? Aí aqui eu vou clicar OK e vocês vão perceber que foi todos os nomes. Então, você não precisa botar o nome Daniel e ir escrevendo todos os nomes da tabela. Você pode selecionar, tá? Como eu falei para vocês, seleciona tudo. Por exemplo, se tivesse muitos nomes da tabela, em vez de você também vir com o mouse e ir selecionando, vocês podem vir aqui, clicava, Ctrl mais Shift mais seta para baixo e ia selecionar todos os números dessa coluna aqui. Todos os números não, todos os nomes. Então, esses atalhos aí é muito importante para não perder tempo, entendeu? Ser uma coisa mais prática. Tá ok? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muita gente não entende essa fórmula e é muito importante. Eu falo aqui para vocês que é uma das fórmulas mais importantes de você começou o Excel. Até, por exemplo,
Pessoas avançadas realmente usam o PROC-V porque é uma fórmula bastante utilizada e bastante importante de se aprender, tá? Para concursos também. Então, e vocês viram que é bem simples, entendeu? Uma aula mais para falar que não é um bicho de sete cabeças, entendeu? E para vocês entenderem de uma vez por todas. Se não entendeu, volta ao vídeo, que você vai entender uma hora. Excel, como eu falo nas aulas também, é muita prática. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau.